No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Após a época de datas comemorativas, muitos negócios encontram dificuldades por não terem se programado para o período de atividade reduzida. Confira algumas dicas para manter a produção e as vendas fora destas datas. No quadro Pequena Notável, conheça uma pequena fábrica paulistana que produz diversos tipos de mesa de jogos para a diversão de crianças e adultos. Empresas que possuem dívidas de até R$10 mil com a União ganharam uma atenção especial do Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe mais detalhes com o Dr. José Antenor Nogueira. Empresas que possuem dívidas no valor de até R$10 mil ganharam atenção do Superior Tribunal de Justiça, que definiu que essas dívidas devem ser analisadas separadamente. O Supremo Tribunal de Justiça definiu que a lei, como está disposta, deve ser fielmente cumprida pelo Fisco Federal, ou seja, cada conta deve ser considerada esse limite de R$10 mil. Exemplo, se você tem um débito de R$10 mil de INSS, se você tem um débito de R$5 mil de imposto de renda, se você tem um débito de IPI não ajuizado ainda, de R$4 mil, na somatória, ela ultrapassaria o limite de R$10 mil. Aí o entendimento do fisco você não tem direito a esse perdão. Contudo, pelo entendimento e pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, houve a divisão, para se considerar essa divisão, ou seja, o limite é R$10 mil para cada conta. Então, nesse caso, o empresário faria jus a esse perdão. Muito importante ressaltar que essas dívidas têm que ter sido constituídas e vencidas até dezembro de 2002. Tem acesso a esse benefício os débitos inscritos em dívidas previdenciárias, tributárias e também as não inscritas em dívidas previdenciárias e tributárias. Bem, como vocês sabem, todos nós estamos trabalhando ativamente para que a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, que terá um status de ministério, se torne realidade. Nesta semana, no Congresso Nacional, teve uma audiência pública sobre o tema. Rogério Groff, que é do SIMP, esteve lá defendendo o nosso posicionamento. Rogério, nos conte um pouquinho, para que todos possam estar atualizados, do que ocorreu nessa audiência pública e como está esse projeto no Congresso Nacional. Presidente Joseph Cury, 17 de maio estivemos participando dentro do Congresso Nacional, como dito, de uma plenária que está discutindo o PL 865, que é de criação da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, como dito, e fomos lá defender a posição do SIMP como favorável à criação e à tramitação dentro do Congresso Nacional desse PL para poder fazer com que o Ministério da Micro e Pequena Empresa, que é uma Secretaria Nacional, na verdade, seja realidade. Nos posicionando com as nossas grandes bandeiras, né, que é o mercado interno, a favor do mercado interno da Micro e Pequena Empresa, e também nos posicionando favorável a como o PL tem sido colocado, da participação da economia solidária juntamente com o Ministério da Micro e Pequena Empresa, com as micro e pequenas empresas. Foi isso que aconteceu. E o cooperativismo também? Cooperativismo também, porque está intrinsecamente ligado à economia solidária, aos empreendimentos sociais. Ou seja, micro e pequena empresa, economia solidária e cooperativismo, unindo todos os pequenos numa secretaria com status de ministério para estar focado nas grandes questões nacionais dos pequenos empresários. É isso? Exatamente isso, formulando políticas públicas, macropolíticas públicas para todos nós. E qual foi a receptividade dos senhores parlamentares que lá estiveram e dos debates? Imaginamos que muito boa pela avaliação que eu fiz lá, imaginamos que deve correr a contento todas as negociações dentro do Ministério, claro que tem, dentro do Congresso, desculpa, claro que tem negociação com os vários setores, mas imaginamos que a bandeira da micro e pequena empresa e, por consequência, das outras entidades também de economia solidária e cooperativismo, também está colocado e vai ser prontamente atendido. Ou seja, um CIP trabalhando por você e sempre colocando ao par das grandes realidades e das grandes
desafios e das grandes questões nacionais. Rogério Groff, muito obrigado pelo seu trabalho no Congresso Nacional em defesa da micro e pequena e defendendo a maioria silenciosa do nosso país, que são os micro e pequenos e o mercado interno. Obrigado pelo trabalho. Obrigado, presidente. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Passado a época de datas comemorativas, como a Páscoa e o Dia das Mães, algumas empresas encontram dificuldades por não terem se programado para o período de atividade reduzida. Sendo assim, o que fazer para manter as vendas e a produção após essas datas? A empresa ela pode se programar, fazer uma reforma, uma melhoria tecnológica na empresa, ela pode exatamente verificar e olhar esse período como uma oportunidade para reajustar o seu próprio negócio. Essa pausa de datas comemorativas pode ser uma boa maneira para pensar no que pode ser reparado no seu negócio. Então é claro que nesse período alguns empresários ficam preocupados, isso é natural. Entretanto, esse é um período fantástico para que a empresa melhore seu layout, pinte, mude eventualmente um equipamento, faça uma modernização necessária para todo e qualquer tipo de negócio. É importante que seja feita uma análise da relação entre a empresa, os fornecedores e os clientes. Olhe para dentro da sua empresa. Máquina, equipamento, software você compra com dinheiro, mas a inteligência humana, não. Então o que você precisa fazer e prestar muita atenção? Observe os seus melhores funcionários, reconheça o trabalho deles e, além disso, aprenda com esses funcionários. Convide-os a compartilhar seus conhecimentos com seus colegas. O período de menor produção e vendas poderá ser utilizado para colocar em teste a venda de novos itens e para fazer algumas liquidações para circular a mercadoria no estoque. Primeiro, tenha um bom produto. Evidentemente você tem que ter um bom produto. Você tem que pensar com o código do cliente? Sem dúvida alguma. Mas qual é o estágio mais avançado e realmente mais interessante? Você pode ter até um faturamento menor, mas com clientes cuja rentabilidade, cujo retorno é maior. Com as dicas dadas pelo professor, ficará mais fácil para você fazer um planejamento para continuar com a produção e as vendas em alta, para que o seu negócio não saia com prejuízos. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. A empresa está no mercado desde 1972 e produz diversos tipos de mesas de jogos como pebolim, sinuca, ping-pong, xadrez e de aero-hockey. Nós fabricamos mesas de snooker, de diversos tamanhos, mesas de pebolim, mesas de jogos em geral, para salão de jogos em geral. Todas as mesas são confeccionadas em madeira de lei, mogno e cedro e com tratamento anti-cupim. Para satisfazer seus clientes, a empresa fornece garantia por tempo indeterminado, caso haja algum defeito na mesa. Como nós já tínhamos a loja, né, já estávamos no mercado e tinha necessidade de ter um produto diferenciado, aí nós resolvemos montar a fábrica. Nós usamos madeira maciça, usamos chapas de compensado, chapas de MDF, pedra ardósia. Olha, hoje o que mais se vende seria a mesa de snooker em tamanho residencial, não é oficial aquela maior, e mesa de pebolim. Você acaba de conhecer uma pequena notável que trabalha com dedicação para auxiliar na diversão e o entretenimento de crianças e adultos diariamente. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa.
O nosso convidado de hoje é o jornalista e escritor Audálio Dantas, homem muito famoso que tem uma longa história. É um prazer tê-lo conosco. É meu. Obrigado pelo convite. Vamos começar falando um pouquinho da história? Vamos. Você foi um jornalista, presidente do Sindicato de Jornalistas, que se elegeu deputado federal. Isso. Na época tinha o presidente Lula, que também disputou uma eleição para deputado federal. Só que nessa ocasião não. Eu fui candidato em 78, fui eleito em 78, e aí ele estava cuidando das greves do ABC. E você foi um dos deputados mais famosos por uma campanha sem dinheiro? Aliás, você sabe que é exatamente isso que mais me orgulha nesse episódio da eleição. Porque foi uma eleição, eu costumo dizer, uma eleição de graça, coisa impensável hoje, né? Eu tive votos em 435 municípios de São Paulo, nos quais a maioria, 99%, eu nunca tinha ido, né? Então era um trabalho de repercussão de trabalho, né? Um resultado, melhor dizendo, de repercussão de trabalho. Então eu me dei muito satisfeito. E com isso, eu me empenhei muito no meu mandato. Eu fui considerado em pesquisas durante quase toda a legislatura como um dos 10 melhores deputados do país e fui considerado o melhor da bancada de São Paulo, pelo menos um ano. Isso é uma pesquisa que era feita no Jornal do Brasil. Fruto desse trabalho, ou parte desse trabalho em sua história de vida, você foi um dos únicos jornalistas a ganhar um prêmio da ONU pela defesa dos direitos humanos. Eu acho que sim. Eu recebi esse prêmio em 1981, quando eu estava na Câmara dos Deputados, mas ele tinha um sentido anterior, do meu trabalho anterior, principalmente no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, em função do episódio da morte do jornalista Vladimir Herzog. O jornalista Vladimir Herzog tem uma longa história e o senhor viveu de perto. Sim. Você foi um dos homens que organizou aquela famosa missa. Vou falar um pouquinho a respeito daquela missa? Vamos. Como é que você organizou aquilo? Bom, o que foi feito? Primeiro é preciso dizer o seguinte, naquela ocasião em que o país vivia na escuridão, digamos assim, 1975, muitos, a maioria não, quase todos os mortos no combate, digamos assim, contra a ditadura, foram sepultados em silêncio. E o Vlado Herzog foi o primeiro que não foi sepultado em silêncio. Por quê? O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo denunciou o assassinato em nota oficial, pública, convocou a categoria dos jornalistas para o sepultamento. 2 dias depois, normalmente se sepultava escondido. Esse sepultamento já levou algumas centenas de pessoas. E aí começou o movimento que desaguou no culto ecumênico no dia 31 de outubro, na Catedral da Sé. Foi a maior manifestação de massa desde o ato institucional número 5 e a despeito de 380 e tantas barreiras policiais nas principais vias de acesso ao centro, que foram organizadas pelo coronel Erasmo Dias, que era o secretário de Segurança. Mas mesmo assim, 8.000 pessoas chegaram lá. Claro, não couberam na igreja e se esparramaram pela Praça da Sé. Foi uma manifestação importantíssima, principalmente porque a palavra de ordem era de que ali se faria o culto, não se faria nada além do culto e da presença, que era em si o protesto,
porque qualquer pretexto, naquele momento, podia levar ao massacre, que evidentemente ninguém queria. Só quem queria era o pessoal que estava nos porões da ditadura, querendo derrubar o presidente de então, que era o general Geisel. É uma história muito longa, mas aquele momento marcou o início do processo de redemocratização no país. Hoje você faz o quê? Hoje eu continuo jornalista, né? Claro. Eu sou básica. Eu faço uma revista que se chama Negócios da Comunicação, uma revista voltada para todo o setor de comunicação, negócios de comunicação, jornalismo, publicidade, design, gráfica, tudo isso. E escrevo livros. Aliás, livros eu venho escrevendo há algum tempo já. Eu escrevi Quantos vários livros você Eu tenho aí uns 10 publicados. O último, o ano passado, chama O Menino Lula. É a biografia da infância, só a infância, para não entrar em outras discussões. A Infância do Lula, um livro que eu gostei muito de fazer. E agora, não, antes que eu esqueça, eu estou escrevendo o caso Herzog. É um livro que se chama As Duas Guerras de Vlado Herzog e deve sair pela editora Record no segundo semestre. E esse livro é a sua visão daquele momento histórico como um partícipe ativo. Exatamente. Poderia até ser um livro narrado na primeira pessoa. Eu não fiz isso, tem uma parte na primeira pessoa, mas eu não fiz todo porque eu achei melhor fazer apenas o narrador, mas observador privilegiado, porque evidentemente eu estava no centro dos acontecimentos e não só eu. É preciso que se diga, havia uma diretoria, coisa rara, você que é presidente de sindicato, você sabe isso. É difícil, né, diretoria que esteja pegando no batente, termina sendo um grupo pequeno, às vezes só um. Mas, felizmente, a diretoria que eu tive a honra de presidir tinha uns camaradas de boa qualidade. Um deles, o Fernando Pacheco Jordão, que escreveu o primeiro livro sobre esse caso, se chama Dossiê Herzog. É um livro muito importante que conta, em parte, essa história do sindicato. Mas eu fiquei com muita coisa na garganta e agora eu estou botando para fora. Que bom. Pois é. Hoje é um momento que o Brasil vive, é um momento completamente diferente de 1975. Muito diferente. Felizmente. As instituições hoje são sólidas, são democráticas e vivemos uma democracia... Nós vivemos uma das mais importantes democracias do mundo, sem dúvida. Sem dúvida. Falando em democracia, a presidente Dilma Rousseff anunciou na sua campanha, depois de eleita, antes de tomar posse, depois que tomou posse, a intenção de montar um Ministério da Micro e Pequena Empresa. Qual é a sua avaliação? Bom, eu acho que o Ministério até que veio um pouco tarde. Sabe por quê? Primeiro porque a gente sabe, não é novidade, que esse setor é o que mais emprega no país, né? Em número de trabalhadores é o que mais emprega. Segundo, porque sendo importante assim os interesses desses pequenos e médios empresários, eles terão um instrumento específico para cuidar das questões dos seus interesses, em vez de ficar diluído, digamos assim, em outro ministério, em outras instâncias, terá uma que cuidará especificamente. Eu acho que é uma ideia que já devia estar posta em prática. A sua avaliação do mercado interno? Isso aí, basta ver a situação do Brasil hoje. O Brasil cresceu de maneira extraordinária, diminuiu os níveis de desemprego de uma maneira fantástica, cresceu economicamente e, principalmente, inseriu na classe C gente que jamais tinha pensado em consumo. Isso parece uma coisa extraordinária, e é extraordinária, mas porque antes as pessoas não pensavam
que tinham essa grande riqueza que é o mercado interno no Brasil. Ninguém tem à disposição um mercado como nós temos, né? É verdade. Ainda mais cresceu. Então, voltar para o mercado interno é evidentemente promover o crescimento e a inserção cada vez maior de setores da população no consumo. Ou seja, crescimento das empresas, crescimento do emprego, crescimento da produção, crescimento da arrecadação tributária. E crescimento do país. Crescimento do país. Agora, existe, infelizmente, né, alguns estados, aliás, um estado, que fez aí um programa chamado Proemprego, que reduziu o ICMS para 4% para importar o que quiser, ou seja, o Porto de Itajaí. Mas não estou entendendo. Proemprego como? Essa redução de imposto cria emprego? Não. Deve criar emprego nos outros países. Pois é, não no Brasil. Não estou entendendo. Então, agora, nós temos que defender o nosso mercado. Nós claro. Não queremos privilégios de benesses, etc. Qual a sua avaliação disso? Olha, a defesa do nosso mercado é importantíssima, a despeito de você não fazer política de protecionismo como fazem, por exemplo, os Estados Unidos. Aliás, outro dia o Obama esteve aqui e ficou dando voltas, porque, na verdade, eles exercem um protecionismo muito grande, principalmente em commodities, como nós temos grãos e etc e tal. Então, eu acho que a defesa do mercado interno se baseia na criação de condições para que o público adquira, compra cada vez maior. E não produto que venha de fora. Nós não somos contra isso, mas, infelizmente, há um tipo de mentalidade que acha ainda que tudo que vem de fora é melhor. Não é. Nós temos casos que vem da China, por exemplo, não é melhor. Nós sabemos que, pelo contrário, bem pelo contrário. Nós, infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Que coisa. Gostaríamos de continuar esse papo muito agradável por muito tempo. Pediria as suas considerações finais. Olha, eu nem sei quanto tempo, mas eu acho que discutir essas questões que dizem respeito ao crescimento do país, ao enriquecimento do país e, consequentemente, à melhoria de condições de vida para a população, isso passa, evidentemente, muito pela defesa das nossas iniciativas internas, da nossa indústria, do nosso comércio, enfim, das coisas que nós produzimos aqui. Isso aí não tem nada a ver com nacionalismo, com qualquer sentido assim de contrário ao que vem de fora. Não, mas todos os países, a diplomacia diz uma coisa muito importante. A diplomacia se faz no interesse do país que promove aquela diplomacia. É ou não é? É isso então mesmo. façamos a nossa. É isso. Adalio, nós queremos agradecer muito a sua participação. Você que foi um dos únicos jornalistas e escritor que recebeu uma homenagem da ONU pela defesa dos direitos humanos, externar um prazer e o privilégio que tivemos em tê-lo conosco, e a você que esteve conosco até agora, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo.